Hoje no Viver é Melhor nós vamos falar sobre acidente vascular cerebral, famoso AVC ou derrame, como muita gente costuma falar. E nós vamos conversar sobre esse tema, tendo como um ponto importante para a nossa reflexão que o AVC, assim como os problemas do coração, o infarto, estão entre as principais causas de morte no mundo. Ainda hoje são os principais motivos de falecimento em todas as partes do mundo. Mas a expectativa é que esses números ainda aumentem. Então eu vou trazer para você, aqui para a gente começar a nossa conversa, algumas informações importantes sobre como é que nós devemos nos preocupar com esse assunto. De acordo com pesquisas realizadas pela equipe The Lancet, pela revista The Lancet, especialmente a publicação que traz as reflexões sobre neurologia, nós destacamos para você também alguns dados sobre a mortalidade e a incidência dos casos de AVC. Estima-se que nos próximos anos nós vamos ter um aumento de 50% nos casos de acidente vascular cerebral. Os números já são altos, mas nós teremos ainda um aumento de 50% nestas ocorrências. E a gente quer entender hoje no Viver é Melhor por que desse aumento. Quais são os motivos que nós devemos nos preocupar para promover a prevenção ou diagnóstico precoce? Será que dá para a gente falar sobre prevenção do AVC ou genética pesa mais? Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto hoje no Viver é Melhor, contando com a sua audiência e a sua participação. Se você já tiver algum caso para compartilhar conosco, fique à vontade, 99801-1242, código de acesso 11. E recebemos agora a nossa convidada do dia, quem vai responder as nossas perguntas conosco, a doutora Adriana Moro, que é neurologista com residência médica em neurologia, com especialização em distúrbios do movimento, possui doutorado em medicina interna e ciências da saúde pela Universidade Federal do Paraná, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, conversando com a gente direto de Curitiba, no Paraná. Doutora Adriana, seja bem-vinda ao Viver é Melhor de hoje. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada pelo convite, primeiro de tudo. É um prazer estar aqui com vocês. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente por que é que a incidência do AVC já é tão alta. Fala um pouco para a gente sobre as características dessa doença. Ou explicar até, é uma doença, o AVC, é um episódio? Explica um pouco para a gente. O AVC é uma doença, Mila, uma doença, tanto a gente pode ter o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico. Nós temos duas formas de AVC. O AVC hemorrágico é aquele AVC que acontece geralmente quando rompe um aneurisma. Então, esse aneurisma se rompe e extravasa sangue no cérebro. Mas o mais comum mesmo é o AVC isquêmico. Ele acontece por uma obstrução nos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro, por algum motivo, e o principal deles é a aterosclerose, né? Que é aquele acúmulo de gordura que acontece dentro do vaso. Isso obstrui o vaso e faz com que determinada parte do cérebro deixe de receber irrigação sanguínea. E aí, com isso, essa região do cérebro sofre, essas células elas podem, então, sofrer isquemia, vir a morrer esses neurônios e, com isso, gerar as sequelas que a gente vê, né, as pessoas apresentarem depois de um episódio de AVC. Ele pode ser pequeno, como ele pode ser muito grande, a ponto, né, de deixar sequelas extensas ou até mesmo ser fatal. Inclusive, doutora, a aterosclerose também está relacionada ao infarto, correto? Correto, isso mesmo. A aterosclerose é um termo que a gente chama, que significa esse acúmulo de gordura que pode acontecer em qualquer vaso do corpo. Mesmo nas pernas, mas é o que acontece no coração, então nas coronárias, que daí provoca o infarto do coração, e da mesma forma provocando o AVC, né, de acidente vascular cerebral. E a gente começa a entender por isso um pouco dos fatores de risco relacionados. Então, os mesmos prejuízos em partes diferentes do corpo, né? Então, na verdade, é o mesmo problema que em partes diferentes vai causar prejuízos diferentes. Mas a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Agora, doutora, a senhora falou sobre incidência. O isquêmico é menos comum e o hemorrágico é menos comum. Isso. Tá. O hemorrágico é menos comum e o isquêmico é o mais comum. O isquêmico, de longe, é o mais comum. O hemorrágico, ele tem outras características. Os fatores de risco são os mesmos, doutora, mas o jeito que acontece é diferente? Não, os fatores de risco são diferentes. E justamente por isso que o isquêmico é mais comum.
Por quê? Porque no AVC isquêmico, os fatores de risco estão relacionados muito ao estilo de vida. Né? Então, como você já comentou ali sobre a hipertensão, que esse estudo nessa revista, que é uma revista muito importante de cunho científico mundial, a The Lancet, ela trouxe sobre a hipertensão, que é o principal fator de risco para o AVC isquêmico. Além disso, a gente tem outros fatores de risco, como diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, pacientes, então o próprio sedentarismo é um fator de risco, o tabagismo é outro fator de risco, algumas doenças cardíacas também são fatores de risco, aumento de ácido úrico, deficiência da vitamina B12 pode ser um fator de risco também, porque provoca um aumento da homocisteína, que é um fator de risco. Então, são vários fatores de risco envolvidos que estão muito relacionados com a questão de estilo de vida. No caso do outro tipo, do hemorrágico, são fatores também relacionados ao estilo de vida ou são fatores mais genéticos, hereditários? Isso, daí é um fator mais até constitucional, vamos dizer, porque a pessoa, ela tem o principal causa do AVC hemorrágico é a formação de um aneurisma, e esse aneurisma, em determinado momento, ele pode se romper, às vezes por um pico hipertensivo, então pode favorecer, mas o primeiro fator, a primeira alteração seria a formação do aneurisma, ou uma formação arteriovenosa, que a gente fala, que é uma coisa que acontece lá na formação cerebral, então é uma coisa que já vem às vezes desde o nascimento. Então, o AVC hemorrágico, ele não está tão relacionado à questão de estilo de vida. Não é tão simples, né? A pessoa não tem realmente assim, como prevenir? Vou prevenir a formação de um aneurisma. Não tem. Mas, para o AVC isquêmico, a gente tem sim como prevenir, porque eu tenho como mudar estilo de vida e com isso prevenir a hipertensão, ou mesmo diabetes, ou o colesterol elevado. E aí a gente fala sobre o tipo mais comum, que é o que dá para ser prevenido. Então, a gente sempre lembra dessa reflexão aqui. Há fatores que não estão no nosso controle. Genética não dá para mudar, a concepção do nosso corpo não dá para mudar, mas o estilo de vida sim. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui ao longo do programa. A gente pode dizer, doutora, que um tipo é mais grave ou mais sério do que o outro, ou os dois podem ter os mesmos impactos na vida do paciente? Os dois, eles podem ter o mesmo impacto, principalmente pensando nessas sequelas a longo prazo. O AVC hemorrágico, num momento agudo, naquela fase aguda, ele, na maioria dos casos, ele acaba sendo mais grave, porque ele pode ser fatal, né, quando tem esse rompimento do aneurisma nesse momento agudo. O AVC isquêmico, por outro lado, nessa fase mais aguda, ele não tem uma mortalidade tão grande, mas durante essa fase de recuperação, ele pode gerar ou uma incapacidade, que daí pode ser mais leve, mas às vezes pode ser uma incapacidade maior, fazendo com que a pessoa ela precise deixar de trabalhar, fique limitada para caminhar, ou às vezes para falar. Então, a fase aguda, eu acho que do AVC hemorrágico, ele é mais grave, mas a gente não pode, vamos dizer assim, menosprezar o AVC isquêmico por conta disso, porque as sequelas que ele pode gerar comprometem muito a qualidade de vida, não só do paciente, mas também de toda a família que está envolvida, que muitas vezes um familiar precisa abdicar do trabalho, abrir mão do seu trabalho para poder ficar cuidando dessa pessoa que teve AVC, que está limitada em casa, às vezes na cadeira de roda ou mesmo na cama. E esses impactos, eles serão proporcionais ao tamanho da área atingida e à localização, porque a gente sabe que no cérebro cada parte tem uma responsabilidade. Então, os impactos vão estar relacionados às funções que eram assumidas por aquela região impactada, doutora? Isso, exatamente. Alguns AVCs, eles podem atingir uma área grande, extensa, e aí com isso várias funções são perdidas, mas tem algumas lesões que a gente fala que elas são caprichosas, porque elas são pequenas, mas afetam uma área muito importante do cérebro. Então, mesmo sendo pequenas, às vezes elas podem provocar uma paralisia de todo o lado do corpo, ou afetar a área da fala, impedindo aquela pessoa de se comunicar. Então, por menor que seja, ele pode provocar uma sequela grave também. Agora, a gente vê, às vezes, nas redes sociais, na internet,
alguns vídeos falando, olha, se você perceber tais sintomas, pode ser um AVC. Aí eu queria que a senhora falasse pra gente quais são esses sintomas, porque às vezes essas informações ajudam, mas às vezes elas criam um pânico desnecessário. Então eu queria que a senhora dissesse de verdade, doutora, quais são os sintomas de que uma pessoa está tendo um AVC? A gente falar sobre isso justamente porque agora, né, na semana passada, que teve no dia 29 de outubro, que foi o Dia Mundial de Combate ao AVC, que é um dia dedicado justamente para a gente aumentar a conscientização da população sobre a importância de reconhecer o AVC, de reconhecer esses primeiros sintomas, justamente pensando no tratamento, que a gente tem um tratamento para o AVC isquêmico nessa fase aguda. Então, quanto antes a gente reconhecer, antes a gente tratar e menores são as chances de sequela. E aí é bem interessante que nessa campanha de conscientização tem um mnemônico que a gente usa justamente para as pessoas memorizarem quais são esses sintomas que a gente deve ficar atento para reconhecer. Às vezes, se você estiver no trabalho, às vezes com um familiar que apresentar algum desses sintomas, reconhecer, pode ser um AVC, vamos correr para um pronto-socorro. E o mnemônico, então, são de 4 letras, de SAMU, que é justamente quem a gente deve chamar, né, na suspeita do AVC, chama o SAMU. Mas o que significa? O SAMU, então, vem das 4 letras, né, do S, A, M e U. S é de sorriso. Então, durante o AVC, a pessoa ela pode ter uma alteração do sorriso, porque um lado do rosto fica paralisado. E perceber que o sorriso da pessoa ficou assimétrico, vamos dizer, estava conversando com a pessoa, a boca está repuxando para um lado. Então, é o S de sorriso. O A é de abraço. Por quê? A gente fala assim, pede para a pessoa dar um abraço, mas o que a gente quer testar? A força do braço. Então, você pede para a pessoa levantar os braços e quando a pessoa está tendo um AVC, ele geralmente vai afetar um lado do corpo só. Então, quando você pede para a pessoa levantar os braços, vamos dizer que se o lado direito estiver sendo afetado por um AVC, esse lado direito ele vai cair, enquanto o esquerdo a pessoa consegue sustentar. Então, é a perda de força de um lado do corpo, uma perda de força súbita, que começou de uma hora para outra. A pessoa estava bem, de repente, perdeu a força. Então, é o A de abraço. O M de música. Então, você pede, às vezes, se você perceber, está conversando com a pessoa, ela começou a ter dificuldade de falar, a fala começou a ficar enrolada. Então, a gente, né, o M é para lembrar de música. Pede para a pessoa falar uma frase, pede para cantar uma música. A fala está enrolada, pode ser um AVC que está afetando lá a região da fala. E o U é de urgente. Então, né, a gente, se a pessoa ela não conseguir fazer uma dessas 3 atividades, a gente tem que chamar ajuda urgentemente. Porque quanto antes chegar no hospital, antes a gente vai conseguir tratar. Justamente, tá aí o mnemônico de SAMU. E aí, chamar o SAMU. Outra informação importante, que até tem um estudo brasileiro que foi pesquisado e foi perguntado para as pessoas para qual número que elas deveriam ligar, se elas saberiam para qual número ligar para pedir ajuda. E muitas pessoas não sabiam que é para o 192. Então, está aqui, acho que mais uma informação importante para a gente deixar aqui para as pessoas gravarem, além do mnemônico de sorriso, abraço, música, em caso de urgência, para chamar o SAMU, que é o 192. Agora, doutora, a senhora destacou um ponto que eu queria que a senhora reforçasse. Não precisa cumprir os 3. Um deles já é motivo de chamar o SAMU? Ou 2 deles, qual é o critério? Isso, não precisa realmente cumprir os 3. Então, se a pessoa, mesmo que ela tenha a perda de um deles, já pode acionar para ser levado para o pronto-socorro. Então, uma perda súbita, né? Uma perda súbita da força, uma perda súbita da fala, isso aí, né? Ficou a boca torta, a gente já pode chamar, já pode acionar o SAMU para levar para o hospital. A gente costuma falar, assim, na neurologia, eu falo para os meus alunos que que tempo é cérebro. Quanto mais tempo a gente ganhar, mais cérebro a gente está poupando. Uma só pergunta prática, assim, pensando mesmo quem está em casa. Se a pessoa estiver bem, ela manifestou um desses sinais, ainda assim eu devo chamar o SAMU ou eu posso levar essa pessoa até o pronto-socorro?
O ideal realmente é que seja chamado o SAMU, por quê? Porque daí o SAMU ele já sabe qual é o hospital de referência que está capacitado para atender essas pessoas com AVC. Tá bom. Sabe? Porque tem alguns, então a gente, para a fase aguda do AVC isquêmico, a gente tem um tratamento específico, que é a trombólise. E não são todos os hospitais que fazem esse tratamento. E aí o SAMU, ele já consegue acionar o hospital para avisar que o paciente está a caminho e já sabe para qual serviço que esse paciente deve ser levado. Agora, doutor, explica para a gente por que é que essa máxima da neurologia se aplica no caso do diagnóstico do AVC, que tempo é cérebro. Se demorar para diagnosticar que a pessoa teve um AVC, ou já escutei até histórias de pessoas que tiveram e não perceberam, e só foram descobrir isso anos e anos depois, quais são os riscos disso? Mais neurônios vão morrendo, a área vai sendo impactada? Isso, exatamente. Pode acontecer, como você falou, às vezes a pessoa pode ter tido um AVC muito pequeno, numa região que não afetou nada nobre e ficou com poucas sequelas, às vezes não percebeu. Mas só às vezes fazer um exame de imagem anos depois e se encontra lá aquela lesãozinha. Uma cicatriz. Mas a gente não pode dar isso, né, uma cicatriz. Mas a gente não vai dar sorte pro azar, né? Se a pessoa teve algum déficit, a chance de ter um vaso maior que está obstruído é muito grande e da pessoa vir a ficar com sequela é grande. E o que acontece? A partir do momento, então, a gente comentou que a aterosclerose, né, que é esse depósito de gordura, ele vai obstruir o vaso. Mas no primeiro momento, essa região do cérebro, esses neurônios, eles estão sofrendo isquemia, mas se de alguma forma eu conseguir fazer o sangue fluir por ali de novo, eu consigo, dentro de determinado tempo, que são 4 horas e meia, depois do início dos sintomas, eu consigo resgatar esses neurônios. Eles estão sofrendo uma isquemia, mas eles ainda não morreram. É uma área de penumbra, que a gente fala. Então, se eu conseguir restabelecer o fluxo de sangue por esse vaso, essa área que está sofrendo isquemia, ela volta a receber sangue e eu consigo poupar neurônio. Então, eu evito com que mais neurônios morram. Se esse paciente ele não receber tratamento nessa fase aguda, o sangue, então, vai continuar ali deixando de passar, essa área do cérebro vai continuar sofrendo isquemia até que uma grande parte de neurônios vão morrer. Quanto mais neurônio morrer, mais área, né, eu perco de neurônio e mais déficit, mais sequela esse paciente pode vir a ter depois. Então, quanto antes eu tratar, menor vai ser a morte neuronal, menor vai ser a área que vai sofrer e menor a chance de sequelas. Nosso tema hoje no Viver é Melhor é AVC, acidente vascular cerebral. A gente está conversando sobre esse assunto hoje com a doutora Adriana Moro, médica neurologista, trazendo para a gente a explicação sobre esse tema importante. A gente viu por que é urgente pensar sobre esse tema, porque saber identificar os sinais e ir logo ao médico pode significar diminuir os impactos de um AVC na vida desse paciente e da sua família. A gente vai retomar a nossa conversa, doutora. A senhora falava sobre a importância de ir a um centro especializado para as intervenções necessárias e dá tempo de fazer exame de confirmação, doutora? O que é que os médicos fazem para confirmar o que está acontecendo, onde está acontecendo, quais são os exames? Isso. Então, o principal exame para confirmar é a tomografia do crânio. Através da tomografia, a gente vai conseguir vai diferenciar realmente se é um AVC hemorrágico, se foi uma hemorragia ou se é um AVC isquêmico e já ter uma noção realmente se já está aparecendo alguma lesão nessa tomografia ou não, justamente para daí, num segundo, né, nesse momento, já na sequência, ser instituído o tratamento que é a trombólise. Lógico que além da tomografia, essa pessoa vai ser monitorada para ver batimentos cardíacos, a pressão arterial, a glicose, né? Quanto que está a glicose sanguínea e outros exames que a gente acaba fazendo rapidamente na emergência para poder submeter o paciente a esse tratamento que é a trombólise. Mas a principal forma de diagnosticar, lógico, é a história clínica do paciente e o exame neurológico. Fazendo a história, principalmente o que chama atenção é esse início súbito dos sintomas e o exame neurológico confirmando essas alterações. Através do exame neurológico, a gente aplica algumas escalas para graduar a dimensão desse AVC, do quanto essa pessoa está tendo de alteração no exame neurológico.
E aí, o exame de imagem, então, seria a tomografia para realmente fazer esse diagnóstico diferencial e a gente poder ter uma ideia da dimensão da extensão da lesão que possa estar acontecendo. Esse tratamento, a trombólise, que a senhora se referiu, como tratamento para o paciente, ele é indicado para todos os casos? Isso, então é importante a gente falar sobre isso, Camila, porque muitas pessoas realmente não sabem que tem esse tratamento que a gente pode fazer na fase aguda e que é tempo dependente. Por isso que a gente já falou, né, no bloco passado tanto sobre tempo. Por quê? A trombólise é um medicamento que a gente faz na veia do paciente, então é uma infusão venosa, que ele vai justamente desfazer nesse vaso que eu comentei que ele está obstruindo e ele está obstruído e está impedindo o fluxo de sangue para o cérebro. Esse medicamento ele vai justamente lá e vai abrir, vai fazer com que esse coágulo, esse trombo que está ali aderido na placa de colesterol, ele vai se desmanchar e vai permitir que o sangue ele possa fluir novamente livremente para o cérebro. Então, isso é um medicamento, né, que é o Teplase, que é esse procedimento que nós chamamos de trombólise. Mas qual que é a grande questão? Que a pessoa ela só pode realizar esse procedimento, os estudos eles mostraram, quando até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, se passar de 4 horas e meia, a gente já não pode mais aplicar esse medicamento no paciente. Por isso que é tão importante a família ou os amigos, né, quem está no trabalho, reconhecer rapidamente para levar essa pessoa para o hospital, para um hospital que seja habilitado a aplicar essa medicação, porque com isso realmente os estudos mostram que as pessoas que têm essa indicação de receber o trombolítico, eles têm um desfecho que é muito melhor, com redução importante de sequela, melhora a independência do paciente. A gente realmente o início da trombólise, o início desse procedimento na medicina, né, no Brasil, enfim, ele foi um divisor de águas no tratamento do AVC, porque antes realmente as pessoas estavam fadadas ter um AVC e ficar com sequela. Depois que se começou a trombólise, a gente consegue realmente evitar essas sequelas e fazer com que essas pessoas consigam voltar ao trabalho, né? Voltar a ter suas vidas normalmente. A pessoa depois que passa por esse procedimento, ou se ela não passar por conta do tempo, vai ter que fazer algum tratamento adicional a esse momento de emergência do hospital? Isso. E aí, nesse tratamento, então, depois que a pessoa ela teve um AVC, primeiro tem esse tratamento da fase aguda, mas caso ela não venha receber, o tratamento já nessa primeira semana também é muito importante. Já começar também, então, a gente faz toda uma investigação para saber por que a pessoa teve um AVC. Isso é importante por quê? Porque se sabe que quem teve um primeiro AVC tem um risco muito grande de vir ter um segundo, um terceiro, principalmente nesses primeiros meses, nesse primeiro ano pós-AVC. Então, por que é muito importante a gente saber exatamente qual foi a causa desse AVC, se foi por diabetes, se foi por hipertensão, para poder tratar esse paciente e evitar com que ele tenha um AVC posterior. Da mesma forma, é importante a gente tratar o que esse paciente teve agora de sequela nessa fase aguda. Então, aqui entra um trabalho multidisciplinar, um trabalho interdisciplinar, com o fisioterapeuta, já começando com a reabilitação o quanto antes, né? A gente até prioriza que já seja dentro desse próprio internamento no hospital, acompanhamento com fonoaudiólogo, porque muitas vezes a pessoa que teve um AVC pode ter dificuldade para engolir, para deglutir. Esses engasgos podem levar à pneumonia, que é o principal, nessa fase aguda, a principal complicação que os pacientes têm, inclusive podendo levar a óbito por uma pneumonia, porque aspirou a alimentação. Então, o acompanhamento do fonoaudiólogo é fundamental, é essencial. E toda essa equipe de reabilitação, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, para a gente fornecer todo esse suporte do paciente, sempre buscando o máximo de autonomia e independência para essa pessoa e também evitar futuros episódios. E aí eu queria que a senhora, então, apesar dessa resposta já indicar o caminho, mas a gente pode acreditar, então, que é possível reverter algumas dessas sequelas. Porque antes a gente falava assim, neurônio morto não dá para voltar. Mas a gente já sabe que hoje a gente não consegue
trazer de volta alguns desses neurônios, mas outros podem assumir a função. Então, não é verdade que a gente consegue reverter algumas dessas sequelas, doutora? Isso, é verdade. E tem mais um ponto importante para a gente falar, que é a neuroplasticidade, que se fala muito hoje em dia. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de formar novas conexões. Então, se determinada área do cérebro realmente morreu, né, que a gente não conseguiu salvar em tempo e perdemos neurônios, mas o nosso cérebro ele é incrível e ele tem essa capacidade de fazer essa neuroplasticidade e formar novos caminhos. Isso aí a gente vai conseguir com estímulo. Então, estímulo, estímulo e mais estímulo. E aí entra, né, todo o trabalho fantástico da fisioterapia, da terapia ocupacional, da fonoterapia, do educador físico, a arte terapia, tudo que a gente tiver ao alcance para fazer a reabilitação, essa neuroreabilitação, com certeza esse paciente vai ter benefício. Inclusive, quando a gente fala do paciente idoso, porque muitas vezes se acha que essa capacidade de neuroplasticidade é da infância, da adolescência, mas não, doutor, inclusive para o paciente idoso que sofreu um AVC. Isso, justamente, inclusive para o paciente idoso. Então, a gente, aquele conceito, né, de que a gente nascia com determinado número de neurônios, eles iam morrendo ao longo da vida, e no final da vida a gente estava fadado a perder neurônios, não existe mais, já caiu por terra. Hoje a gente sabe que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de formar essas novas conexões, e isso vai acontecendo ao longo dos anos, ele continua acontecendo. Lógico que no menor grau, na criança é muito maior, no adolescente é muito maior, mas ainda é possível, mesmo na idade adulta ou pacientes mais idosos. Vale a pena investir na reabilitação e a gente não abandonar os idosos. Ah, é assim mesmo. Não, a gente tem que tratar e promover qualidade de vida em todas as idades. Vou trazer aqui, doutora, algumas perguntas, mitos ou verdades para a senhora esclarecer para a gente. Dor de cabeça é sintoma de AVC? A dor de cabeça, geralmente a gente fala assim que o AVC não dói, né? O AVC, principalmente o AVC isquêmico, ele não costuma provocar a dor de cabeça. O AVC hemorrágico pode, porque no momento que o aneurisma se rompe, pode dar uma dor muito forte, que inclusive é referida na neurologia como a dor mais forte da vida que o paciente já sentiu. Mas o isquêmico, que é o mais comum, que a gente está falando aqui, geralmente ele não provoca dor de cabeça. Mas, claro, né, não é normal sentir dor, então, e é uma das grandes preocupações que a gente recebe no consultório de neurologia, aquela pessoa que tem dor, né, que tem uma enxaqueca crônica, enfim, que tem um risco de vir ter um AVC. É sempre bom acompanhar, né, sentir dor não é normal, então mesmo que não tenha essa relação direta com um AVC isquêmico, mas é sempre bom a gente investigar e acompanhar com o neurologista. O derrame só acontece em quem tem mais de 40 anos? Não, e aí é um ponto importante, porque pode acontecer, inclusive tem relatos de crianças que já, né, que têm AVC, adolescentes ou mesmo pacientes jovens. Então pode acontecer sim, em pacientes, né, a gente fala menos de 40 anos, são pacientes jovens. Ele está diretamente relacionado com um fator de risco que está relacionado com idade, então acaba sendo mais comum em idosos, mas pode acontecer em qualquer idade. Os sintomas são os mesmos em todas as faixas etárias? Os sintomas, eles são muito parecidos, não é um sintoma que vai diferenciar. A gente sabe que determinada faixa etária tem fatores de risco que são diferentes, então, né, na criança, no adolescente, enfim, é diferente do paciente jovem. Nas mulheres jovens, por exemplo, tem alguns fatores de risco que são diferentes, então eu posso, nas mulheres jovens principalmente, mesmo o uso do anticoncepcional, às vezes associado com tabagismo, às vezes associado com alguma doença autoimune, né, como o lúpus eritematoso sistêmico, que é mais comum nas mulheres jovens, pode favorecer um AVC. Então, a gente sabe que determinada faixa etária tem alguns fatores de risco peculiares, mas em relação aos sintomas, pode ser muito parecido em qualquer faixa etária. Anticoncepcional, então, realmente tem relação com AVC, não é mito? Não é mito. O anticoncepcional, ele pode aumentar esse risco, né? Principalmente se for mulheres, então, tabagistas,
E aí, aqui também tem mais um ponto importante para a gente ressaltar: mulheres que têm enxaqueca, principalmente enxaqueca com aura, e que usam anticoncepcional, também é um fator de risco a mais para vir a ter um AVC. Então, sempre, mulheres que têm enxaqueca com aura, a gente faz esse diálogo com o ginecologista para escolher qual o melhor método de prevenção realmente para a gente minimizar esse risco. Para a gente concluir, então, a nossa conversa, doutora, é possível falar em prevenção do AVC? Sim, e aqui entra, acho que o ponto mais importante para a gente realmente fechar, que é a prevenção, porque a grande maioria dos casos, como esse estudo trouxe, é evitável. Por quê? Porque realmente está relacionado a estilo de vida, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, que é o colesterol alto, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. Então, são todos fatores de risco evitáveis. E por que está aumentando? Porque cada vez as pessoas estão mais sedentárias, elas estão com uma alimentação inadequada, né, rica em gorduras, né, em alimentos multiprocessados. Então, isso aumenta o fator de risco. A partir do momento que a gente adota um estilo de vida mais saudável, com alimentação equilibrada, cessar tabagismo, a prática da atividade física, 150 minutos por semana, a perda de peso, isso por si só já faz, se a pessoa tiver hipertensão, já vai controlar os níveis da pressão, se a pessoa tiver diabetes, já vai controlar os níveis de glicose no sangue, só essa simples mudança de estilo de vida, e aí com isso a gente tem como prevenir o AVC. É para isso que a gente tem que trabalhar. Muito obrigada, doutora Adriana, pelas orientações e explicações. Seja sempre muito bem-vinda ao Viver é Melhor. Obrigada, eu que agradeço. Agradecemos a nossa convidada de hoje, doutora Adriana Moro, médica neurologista com residência médica em neurologia, especialização em distúrbios do movimento, possui doutorado em medicina interna e ciências da saúde pela Universidade Federal do Paraná e é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, respondendo às nossas dúvidas hoje, esclarecendo as questões que são verdadeiras e as que não são sobre esse assunto, mas acima de tudo, reforçando a importância da atenção aos sinais, de buscar logo o especialista de saúde e de prevenção, que é sempre uma responsabilidade nossa.